Boa tarde a todos. Estamos fazendo aqui um teste para a gente fazer uma live poética. Só convidar aqui o professor Anderson, se ele consegue entrar aqui. Só aguardar o Anderson, professor, que também é um escritor, poeta. A gente está fazendo um teste aqui pelo Instagram. Se não der certo, a gente vai tentar por alguma outra rede social. Também a gente pode tentar pelo Mix. Qualquer coisa a gente faz essa gravação e coloca aqui no Instagram alguns trechos do nosso bate-papo, né? Que o objetivo desse bate-papo é sobre um projeto de extensão da qual eu me atrevi, né, a desenvolver um projeto de extensão do curso de biblioteconomia. Como eu faço, estou cursando biblioteconomia, já estou no quarto semestre, então surgiu esse projeto de extensão que eu achei bem interessante para fazer algumas leituras compartilhadas. O nome do projeto é Leitura Compartilhada. Deixa eu ver aqui. Leitura compartilhada, ou melhor, leitura em movimento, compartilhando literatura. Então, o projeto de extensão, ele iria escolher alguns livros, algumas obras da qual eu conheço, o repertório do autor, da pessoa que iria coordenar o projeto, né? E a gente escolheria algumas obras literárias e discutir acerca disso. Aí eu poderia escolher até 5 obras. Eu já trabalhei um livro com alguns amigos já, né? Que é o do Maciel Melo. Maciel Melo, um grande cantor, compositor, poeta. Então é um livro de crônicas pequenas, crônicas de uma página, né? A gente lê e traz muita reflexão. Só estou que a gente vai tentar fazer por aqui a entrevista. Se não, a gente vai tentar outra alternativa. Então, o Maciel Melo, que seria o livro que foi trabalhado no presencial, que seria O Refúgio das Interrogações e Outras Crônicas, um livro muito bom, onde ele vai falar sobre a sua vida como músico, né? Nessas estradas em que ele percorre como músico, como artista, como poeta, né? Ele vai falar sobre a música em si, sobre a sua trajetória com a música, vai falar sobre ditadura, vai fazer algumas críticas, né? Algumas reflexões sobre a história do Brasil e algumas reflexões sobre o eu poético, né? O lirismo. Há muito lirismo aqui nesse livro, né? Então, recomendo bastante aí para vocês lerem. Alguns, para quem não sabe, o Maciel Melo, ele é autor daquela música que a gente escuta bastante,
que é o Caboclo, o Caboclo Sonhador, né? É uma música muito cantada pelo Flávio José. Flávio José, um grande cantor, um grande poeta, compositor também. Então, Marcielo Melo é um desses grandes também que é interessante a gente conhecer, porque ele vai trazer muita história sobre sobre o nosso sertão, né? O professor está aqui, ver se ele consegue aqui fazer o convite a ele aqui para isso dar certo. E de forma online, eu escolhi aqui um outro poeta, que é bem interessante também, que é o que eu vou conversar aqui com o professor Anderson, que é o Para Viver um Grande Amor, de Vinícius de Moraes. Olha aí. Caindo aí. Olá. Aí, Paulo aí. Seja bem-vindo, professor Anderson, poeta. Muito obrigado. Obrigado por Enfim, hein? disponibilizar o seu tempo. Estava aqui fazendo a introdução sobre o projeto. De antemão, quero que você se apresente para o público. Quem é Anderson? Ele é poeta, professor? Quem é Anderson? Me diz aí. Você consegue me ouvir bem? Sim. Tá bom, então vamos lá. Eu estou um pouco rouco, gente, porque a virose, essa situação no nosso país com a questão da saúde, vamos nos resguardar, beber muito líquido, cuidar da saúde aí, porque essa gripe está se espalhando em todo o nosso país. Bom, vamos começar um pouquinho. Eu gostaria de começar me apresentando, falando em forma de cordel. Eu sou Anderson Barbosa Monteiro, nascido no Rio de Janeiro. Nasci na cidade de Nilópolis. Logo fui agraciado e abraçado pelo Nordeste. Rio Grande do Norte me levou com 2 anos de idade. E lá eu pude ser agraciado com a minha aprendizagem, com minha família, com meus amigos. Pude iniciar uma trajetória como professor. Desde criança, com 14 anos de idade, eu pensava que não ia ser professor. Mas a educação me acolheu, me arrochou de um jeito que eu entrei na educação. Foi ali que eu percebi que esse era um dos sonhos que eu estava sendo convidado a participar, de uma missão. Mas, coisa difícil é você acreditar em algo que você nem imaginava que estava dentro de você mesmo. Isso aí me fez ir e me tornar o professor. Depois eu me tornei especialista na área da educação, sendo que venho de uma família pobre, de uma família não alfabetizada, e fui o primeiro a entrar na academia. Com muitas dificuldades, eu fui conhecendo a literatura e me apaixonando por ela. Até hoje, começo a traçar as minhas loucuras. Quem é que não tem a paixão de criar, de escrever algo? Apesar que nossa língua materna ela é tão complexa, mas se a gente não inicia, não sai nada no papel. E eu gostaria de ressaltar que o nosso querido Patativa do Assaré, um grande poeta nordestino, ele traz sobre a questão das necessidades do povo brasileiro e principalmente do nosso Brasil e do Nordeste, ao qual eu quero mandar o meu abraço. E agora estou aqui no Rio de Janeiro,
as origens me trouxe de volta para me experimentar novas experiências. E aí dizia o Patativa do Assaré: sou matuto do Nordeste, criado dentro na mata, caboclo cabra da peste, poeta cabeça chata. Por ser poeta roceiro, eu sempre fui companheiro da dor, da mágoa e do pranto. Por isto, por minha vez, vou falar para vocês o que é que eu sou, o que é que eu canto. Na verdade, eu canto poesia e poemas, trazendo para mim a ideia. Eu sou um dos apaixonados por poesia hoje. E traçar a reflexão do que Patativa deixa me faz acreditar que a literatura ela pode salvar vidas, ela pode mudar histórias, a gente pode ter quebras de paradigmas nos lugares. Olha quantos desafios eu estou passando no Rio, só por ter linguagem, vícios de linguagens, e que as pessoas não compreendem. Muitas vezes eu vou à frente e coloco cada pessoa no seu lugar e peço, em nome do nordestino, respeito com a nossa linguagem, com nossos vícios, porque nós somos irmãos do mesmo país. Então, nós necessitamos de união, de respeito. Muitas vezes, esses vícios, Ícaro, de desrespeito com os povos em religiões, ou não religiões, em regiões, na verdade, são muito naturais, sai de forma cultural. Aquelas pessoas ouviram desde a infância, então pratica sem querer, muitas vezes. Eu não sabia que vocês iam se ofender. Claro, ofende, porque na hora que você traça um ponto desse também, ou a gente com outra linguagem, vai ser ruim para nós e a gente não vai se sentir bem. Mas hoje o que eu digo é que a poesia ela está em cada canto dos lugares desse país. Olha só, eu comecei a escrever em Natal sobre um segmento que era parte da literatura em questão de saúde mental, a emocional. E aí eu escrevo o artigo Como Funciona o Cérebro do Ansioso. Desse artigo eu começo, depois da pandemia, eu comecei a escrever muito mais. Aí eu chego no Rio de Janeiro e eu começo a escrever. Acho que ele saiu do ar, saiu. Deve ter caído a internet, né? Mas logo mais vai retornar. Vou convidar ele novamente. Caiu a internet dele, mas ele vai já voltar, tá? Então, falando mais um pouco aqui sobre o projeto. Ó, vamos lá. Não sei o que houve, caiu. Não tem problema. Caiu do nada. Então, eu falava que o projeto com a literatura começa justamente pós a pandemia, quando eu começo a escrever obras e lançá-las. Porque o artigo eu comecei a escrever, lancei o primeiro artigo dentro da obra, junto com a doutora Marilu Lourenço, que é uma escritora do Rio Grande do Norte, de mão cheia, que ela
diretora da Universidade Potiguar, dentro da Zona Norte, que é a Uninasal. E aí ela traz essa obra onde a gente escreve uma coletânea. E aqui a gente escreveu sobre a pós-pandemia, como estava o quadro de profissionais e de alunos dentro das escolas. E essa obra chama-se Coletânea da Educação, do Cansaço ao Adoecimento de Crianças e Professores e Adolescentes. Não, minto. Educação do Cansaço ao Adoecimento de Professores e Alunos pós-pandemia. É extenso o tema. Mas essa obra que eu escrevi num período que eu estava saindo da pandemia, eu estava ansioso, e eu olhei para a doutora e eu falei assim, não tenho como escrever. Eu estou sem condição de escrever, eu estou ansioso, eu estava em nível 3 de ansiedade. Ela disse, essa é a melhor fase. Você vai escrever tudo sobre. Aí eu caí no campo, quando as escolas abriram, eu caí no campo e comecei a visitar as escolas e fazer intervenções nas escolas, dinâmicas com os professores, com os alunos, identificando. E como eu ia com psicólogas também, já fazíamos os encaminhamentos desses profissionais. E aí aqui está uma das obras. Eu falo, a criança e o adolescente na escola pós-pandemia. Trago a estatística, que é 18,6% da população brasileira está ainda adoecida e tem gente que nem sabe que se encontra adoecida, ansiosa. Depois eu escrevi o segundo artigo para a Universidade FAMEM, essa faculdade que é na Zona Norte, também do Natal. Eu fui mentor, tutor dessa instituição, e aí com as turmas de pós-graduação, eu pude observar e pude escrever sobre ansiedade, que tínhamos alunos na universidade que estavam com ansiedade. E aí escrevi o segundo artigo, como funciona o cérebro do ansioso. Depois daí, eu vim para o Rio e comecei a escrever poesias, poemas. Não posso me encontrar com o mar. O mar não pode me enxergar, que ele quer falar comigo. E eu nem gosto de tomar banho. Saio de Natal versus mar e mares, e eu não consigo tomar banho, mas eu consigo me comunicar com o próprio mar. E aí eu comecei a escrevi a minha primeira obra, que também está nessa coletânea, que eu fiz parte do Sarau Virtual pelo Planeta Azul. A Planeta Azul é aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E aí eu trouxe Lá Vai o Barco, porque aqui, onde eu moro hoje, é Tamoios, é uma região indígena. Ela tem muitas embarcações, muitos pescadores, é muito, muito peculiar. E eu olhava para aqueles pescadores e eu não conseguia imaginar o que eu ia escrever sobre eles. Logo mais, eu tenho um discernimento de escrever um poema, Lá Vai o Barco. E hoje esse poema, Ícaro, ele está sendo trabalhado nas escolas, não só aqui no Rio, mas no Rio Grande do Norte eu espalhei para eles poderem trabalhar nas escolas. As crianças mandam as ilustrações, somente isso que eu peço. Manda as ilustrações, como eles estão nos vendo através do texto, fazendo suas ilustrações, porque é uma forma geográfica, é uma forma de interdisciplinar para esses alunos nos lugares, diversos cantos das regiões do Brasil, poderem enxergar como que é esse que está
escrito nesse texto. Vamos imaginar lá, né? Fazer uma viagem. E aí eu peço os professores para fazer isso. E os pedagogos são interessantes. Parabéns hoje pelo dia de cada um. Parabéns pelo seu dia do bibliotecário, né? Esses dias. Obrigado. Muito bom. Então, o poema é esse, Lá Vai o Barco. É interessante essa proposta que você leva uma possibilidade de uma criança visitar o mar sem nem pisar o pé na areia. Não é legal? O que a poesia é capaz de fazer? A pessoa conhecer o sertão sem nem ter visitado o sertão em si. Né? A pessoa está lá no sul, no sudeste, no outro lado do Brasil, aí quer saber como é que funciona a plantação de uma roça. Aí você pega Patativa da Saré, pega os poetas que escrevem sobre características de roça, né? Aí você vai começar a compreender mais ou menos como é que funciona. É claro que na prática é muito diferente você pisar o pé no chão e imaginar que está pisando o pé no chão é diferente. Sujar os dedos de areia, como a gente costuma fazer, né? Então, eu acho muito interessante essa proposta que você faz. Apesar de que é importante já o fato da escrita em si, né? Escrever é muito importante, não só para a gente que está escrevendo, né? Como um ato terapêutico para nós, né? E uma forma de terapia para os outros, os leitores, né? Então, para a gente ter uma breve noção, né? Como você já falou, que já publicou muitos trabalhos aí, o trabalho que vocês vêm fazendo, e já tem o objetivo de fazer outros trabalhos, isso aí nada mais é do que o que a leitura pode nos causar, né? O que as palavras podem fazer. Quando a gente tem um livro, a palavra cutuca a gente. Ela fica... É como a filosofia que não lhe ferrua, não é filosofia, porque a filosofia tem que fazer a provocação, que às vezes tem de lhe tirar do eixo. Né? E às vezes a gente está tão acomodado em uma linha reta que sair um pouco do trilho parece uma coisa absurda. Né? E para o poeta, nem tanto. O poeta já é um sujeito torto, já é um sujeito que vive fora da linha. O poeta, ele vive mais fora da linha do que na linha. Então, de vez em quando, ele passeia na linha, mas a vida dele é fora da linha, porque ele vê o mundo ao contrário. Né? E de poeta torto, a gente tem um dos grandes, né, que é o Vinícius de Moraes. Né? O poeta é um sujeito torto, um sujeito que não se encaixa em normalidade, um sujeito que vive no outro mundo, um sujeito que imagina outros mundos, quando este mundo parece tedioso para ele inventa outros mundos. Assim, a gente tem um grande exemplo, que eu gosto bastante dele, Fernando Pessoa. Né? Eu costumo sempre dizer assim, Fernando Pessoa era tanta pessoa em si que não se aguentou e teve que criar outras pessoas. Aí ele criou os seus heteronônimos, né? Ricardo Reis, né? Bernardo Soares. Então, tudo que a gente está conversando aqui... Relatos que ele sentava-se no centro da sala, apagava-se a luz, para ali criar os seus personagens. Seus textos iam fluir naquele escuro da sua sala, e ele tinha que ficar desnudo para nada interferir na construção daquele novo psique que ele estava criando. Me fez lembrar agora de um texto, não lembro o autor, é brasileiro. O escritor é aquele sujeito que, quando apaga uma luz, você acende uma vela. E quando essa vela está acabando, você risca a caixa de fósforo e você vai riscando para tentar manter a luz acesa. Né? Então, essa luz traz uma questão de uma sensação de claridade, até era iluminista. Né? Havia os filósofos iluministas, né?
Eles trazem muito essa ideia do iluminismo, trazer luz. E o que traz luz é a razão para a filosofia. Mas o que traz luz para a poesia nem sempre é a razão, né? Porque o poeta, se o poeta for usar a razão dele, direto, ele não tem sentido, porque o poeta já escreve coisas que parece que não tem sentido algum. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, nunca mais esquecerei ela, da pedra no meio do caminho. O que ele quer dizer? Se a gente for olhar de um ponto de vista, né, bem objetivo assim, filosófico, não tem sentido. Mas se a gente usar um simbolismo, né, aí cada pedra pode significar alguma coisa. Pode ser a perda da filha dele, pode ser um obstáculo, alguma coisa que aconteceu na vida. Então, para a gente ter uma noção também de que a poesia é uma coisa que eu até escrevi já tem um bom tempo. Poesia faz até pedra voar. Né? Ah, mas pedra não voa. E quem disse que não voa? Para o poeta, o que a gente tem que imaginar. Né? Quando a gente diz que algo não voa, a gente está limitando, está cortando asa, está amarrando os pés. Né? Então, na poesia, a gente tem que deixar voar. Né? Então, sobre a poesia. É uma crônica pequena, né? Sobre, só mostrar para o pessoal, que é desse livro aqui, do Vinícius de Moraes. Né? Eu não tenho. Uma crônica muito curta, mas sobre poesia, do que ele está falando lá, a gente já está falando aqui, por exemplo. Na crônica ele vai falar um pouco sobre essa questão de poesia, como é bem interessante. Ele traz a ideia de que sempre depois das guerras, sempre depois de uma epidemia, sempre depois de alguma causa, algum tsunami, tempestade, sempre depois de alguma coisa ruim, apocalíptica, surgem os escritores, os poetas, os historiadores, os filósofos, que são pessoas que vão contar aquela história a seu modo. Os poetas escrevem poesia sobre o coronavírus, o filósofo traz uma reflexão sobre a epidemia, o historiador vai narrar a história da pandemia. Né? Então, um exemplo disso, o filósofo Thomas Hobbes, que escreveu o seu Leviatã, eu acho que até tenho ele aqui, o Leviatã, ele estava escrevendo esse livro, uma obra filosófica, em meio a uma guerra civil. Né? Então, estava acontecendo uma guerra civil e, diante disso, estava escrevendo o livro. Então, se a gente pegar a Revolução Francesa, quantos livros foram escritos por conta de uma Revolução Francesa? E dentro, eu estou usando só o exemplo de uma revolução, mas quantas coisas aconteceram já no percurso histórico que trouxeram à tona escritores? Entende? Então, é para a gente ter uma ideia de que isso é Vinícius de Moraes. Tem uma letra do Vinícius de Moraes que ele canta. Estão dando para escutar? Tem uma letra do Vinícius de Moraes. Falei, Ícaro, que todas as expressões. Eu falei que todas as expressões têm um sentimento vivido pelo o escritor. Por isso, do que ele está passando. E cada um traz um relato que serve para outros momentos, outras gerações. O que a gente deixa hoje de escrito é extremamente importante para o outro. A professora de língua portuguesa no 5º ano do fundamental, ela dizia assim: quando escrever, escreva para outros. Não lembre só de você. Isso é apaixonante, porque muitas vezes você pode trazer algo que vai ajudar na vida daquela pessoa que conseguiu ler. Com certeza. Concordo. Eu sou apaixonado pelo Vinícius de Moraes. Também a Cora, ela traz muitos textos maravilhosos que faz a gente ir lá na infância, entender como foi, o que passamos, Sim. o que pode superar. Eu já
a Cora Coralina ela começou a publicar seus livros já na velhice, né? Na velhice. Como é bem interessante, a questão de sonhar. Tudo no... Eu sempre gosto de lembrar sobre esses escritores. A gente pode falar de Evaristo Conceição, né? É uma autora que já publicou e já... Qual a idade de Evaristo? É a senhora. Mas nunca deixou de sonhar, né? Então, Não. a gente tem essa breve noção de que, será que eu vou publicar um livro um dia? Muitos parecem que é um sonho, mas não, cara. É uma coisa humana. Publicar um livro é uma coisa do homem. Agora tem... O homem sente necessidade. Agora você tem mais facilidade de publicar o seu livro coletivo, que sai mais... Logo, quando você puder se organizar, você vai e faz suas edições sozinho. Mas hoje você consegue fazer coletivo. Todos que eu lancei agora foram coletâneas. Isso não me engrandece nem diminui. O importante é que tem texto saindo. Agora há pouco eu escrevi numa revista em São Paulo um outro poema e foi interessantíssimo, porque de repente as oportunidades vão chegar para você que é leitor, que você que deseja escrever, e mas eu não sei escrever, eu tenho dificuldades de língua portuguesa, também tenho, mas se você não iniciar, você não vai sair dessas lacunas que interferem na sua aprendizagem da sua língua materna. Você tem que iniciar. Com certeza. Desafiar-se. Por isso que o poeta, ele carrega... Eu estava até conversando hoje mesmo sobre a loucura que o poeta tem em si. Mas não é aquela má loucura, é a boa loucura. Que é aquela loucura que faz você se declarar, que faz você agir, né? Voltada para a paixão. Tipo, eu tenho um sonho para realizar, então você mete a cara, mesmo com medo você vai. O poeta, ele tem disso, né? E a gente tem que perder um pouco mais, tirar essas amarras das nossas mãos, essas amarras invisíveis do pensamento, que amarram o pensamento, nos impede de manifestar um pensamento, né? Escrever, colocar isso para fora, como cuspir para fora o que você sente. Uma coisa que às vezes é ruim, às vezes é boa, entende? Eu vou até falar aqui sobre a crônica do Vinícius, só um trechozinho aqui, eu achei bem interessante. Ele fala assim, no segundo parágrafo, no segundo parágrafo, ele vai dizer o seguinte: o título sobre a poesia, lá na página 110. Pode ler, que eu vou procurar. Um operário parte de um monte de tijolos sem significação especial, se não serem tijolos sobre a orientação do construtor, né? E, por sua vez, segue os cálculos do engenheiro obediente de um projeto de arquiteto, né? Levantar uma casa. Um monte de tijolos é um monte de tijolos. Não existe nele uma beleza específica, mas uma casa pode ser bela se o projeto de um bom arquiteto tiver a estrutura, os cálculos de um bom engenheiro e a vigilância de um bom construtor no sentido do bom acabamento. Agora, se a gente trocasse, ele vai dizer, troque em si os tijolos por palavras, ponha-se poeta, subjetivamente, na quadrupla função do arquiteto, engenheiro, construtor e operário, e aí tens a poesia. Olha como é interessante. Um engenheiro, ele usa tijolos para construir uma casa. Agora, se eu tiro o engenheiro, né? Se eu tiro o engenheiro e coloco o poeta, se eu tiro o tijolo e coloco a palavra, aí surge a poesia. Aí, como é interessante, ó, o material do poeta é a vida.
entende? Isso me parece que a poesia é a mais humilde das artes. Por exemplo, se você pegar um pedreiro e, e dá para fazer uma poesia, cara, não é? Não é uma coisa assim sobrenatural, só essa energia poética que a gente sente que é do outro mundo. Mas assim, a gente pegar um pedreiro e escrever sobre a construção de uma casa, de um casebre, de uma casa de taipa, entende? Isso é muito conhecido. Só vai precisar do apoio de um facilitador para nortear o estilo da coisa e ele mesmo apreciar. É como o Paulo Freire fala, apreciando com amorosidade a coisa, o próprio faz apreço daquilo que ele faz no dia a dia dele. Então, foi muito feliz aqui o Vinícius quando ele faz esse texto dizendo você pode ser um construtor disso tudo, mas se você não olhar com um olhar mais minucioso na coisa, a coisa não vai ficar bela. Sim. Ela vai ter muitos artifícios para construir, mas vai faltar alguma coisinha. E o brilho vai estar naquele olhar que só o poeta traz por trás da coisa. E se a gente pegar a sensibilidade, os sentimentos, se a gente pegar uma casa qualquer, se alguém construir, é muito diferente daquela casa que você mesmo construiu. Entende? Então, a poesia, quando você constrói, quando você faz a poesia, você mesmo cria a sua poesia, o seu verso, é o seu sentimento que vai ali para o mundo. Entende? Então, quando uma pessoa lê o seu poema, aí você é você, poeta, que vai abrir os braços para acolher aquela pessoa na sua casa. Entende? Então, tem gente que é casa, tem gente que é lar. Quantas e quantas casas que a gente já entrou, que trouxe um abraço poético, trouxe um aconchego de um lar. Porque não há poesia, apesar de haver a matéria, o tijolo, o sentimento, uma casa sem sentimento, uma poesia, é um verso sem espírito poético. Tá? Então, esse sentimento. Aquilo que é pejorativo. A gente entra na casa de luxo e a gente se sente não acolhido e a gente não quer voltar. A gente entra numa casa de barro, a gente é bem recepcionado e a gente quer voltar ali, por mais simples que ela seja, mas a gente se sente está pisando naquele chão que foi compartilhado com alegria, a chegada da gente, que a gente sente vontade de estar. É o brilho da coisa que a própria escrita pode causar através do olhar da pessoa que está inspirada a trazer essa literatura até a nós, os leitores. Sim. Na questão da simplicidade, a gente trabalhar esse lirismo do poeta, que existe um poeta que às vezes confunde, sobre a simplicidade, eu decidi trabalhar um pouco sobre o sertão. Esse sertão que os meus pés pisam e o sertão que tem dentro de mim. É que isso. Mas isso é simbolismo, pessoal. Não é de fato que existe um sertão. Não tem como caber um sertão dentro da gente. Mas simbolicamente, sim, existe um sertão dentro de cada um.
E nem sou eu que digo. Quem traz essa ideia é Guimarães Rosa, em né, grandes verões na obra principal dele, né? E eu vi um pouco dessa obra. Então, eu sempre escrevi livros assim, tratando sobre a questão urbana, fazendo reflexões existencialistas, mas eu não tinha escrito um livro sobre a simplicidade da minha vida. Aí foi que eu escrevi Poemas Roceiros. Aí que coisa mais simples é você fazer de um pilão uma poesia, um verso, né? Você pegar uma cangalha, um jumento, um pote de água, sabe? Pegar uma bicicleta, uma chinela de pneu, uma casinha de taipa e transformar isso em poesia. Né? Você transforma e revoluciona, porque depois que você coloca essa palavra no papel, ela perdura. É uma coisa que ele traz aqui nessa crônica. O poeta ele tem essa necessidade de ser eterno, de não morrer. Né? E é uma coisa bem interessante. Não lembro se foi Ariano Suassuna, que ele fala sobre a ideia da escrita, sabe? A gente escreve para a gente não morrer, porque a gente tem a necessidade de escrever, mas a gente tem mais medo de morrer. Então a gente escreve para a gente se eternizar. Né? É doido, é doido. É bem interessante. Comecei a me inspirar nessa ideia. Eu vou ficar através dessas escritas. Boa tarde, quem está chegando, seja bem-vindo. Eu vou ficar nesse lugar porque eu amo viver, mas a gente sabe que tem os nossos tempos aqui, né? Cada um tem o seu tempo. Mas a escrita é algo que vai me deixar vivo na história. Hoje eu comecei, depois dos 20 e tarará, eu comecei a escrever e a entender que é a hora de deixar escritas para mim poder estar eternamente nesse mundo e as pessoas poderem conhecer quem foi Anderson. Eu acho que mais importante é adquirir conhecimento, que a gente não tem que adquirir para nós. Por exemplo, hoje eu tenho uma turma de 23 crianças. Eu estou tentando alfabetizá-las com poesia. E eles amaram a poesia do bar. Então, esses garotos e garotas estão apaixonados pela literatura da poesia. Eles não tinham ainda o contato com esse gênero, mas eu estou aprimorando, tentando que eles agora vão construir a próxima, seja a etapa do texto deles, que eu possa extrair um poema ou uma poesia da turma. Mas eu quero deixar eles primeiro conhecer a leitura para a gente poder escrever de forma mais espontânea, sem tanto a minha ajuda no direcionamento. Cara, é muito interessante. De vez em quando a gente vai na escola e a gente é abraçado poeticamente. Como é que funciona esse momento? Aquele momento que você é abraçado e você não está preparado para isso. Uma vez eu estava numa escola e eu fui abraçado sem querer não. Uma criancinha veio e abraçou. Sabe? Ela falou, tio, que legal, gostei desse momento. Isso é muito legal, cara. Muito legal, porque quando você vê a criança se envolvendo, isso estimula mais a gente a escrever. Né? Nessas idas de escola, eu já pensei muito em escrever um livro voltado para uma parte mais infantil. Entende? Tipo, na Clarice Lispector, que escreveu um livrinho para infantil, o Manuel de Barros, o Manuel Ribeiro. Entende? Porque a criancice é muito bonito, cara.
e a gente não deve deixar a criança morrer dentro da gente. Eu sempre cultivo, eu sempre trago essa ideia de que existe uma criança dentro da gente. O corpo é que envelhece, mas lá dentro a gente não vê essa criança, né? Mas a criancinha está lá dentro. Então, é essa criança que traz a poesia, que traz as paixões, entende? Traz as coisas, da gente ficar admirado com as coisas bobas, porque você já viu que a criança ela fica boba, se admira com qualquer coisinha assim? Então, o poeta ele tem que se admirar disso. Tem um livro que me fez lembrar. É uma essência humana, a primeira etapa da vida. Então Com é tudo certeza. para ela mesma, para a criança. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pode. Pessoal, aqui tem algumas questões que era para a gente fazer, mas algumas já foram respondidas, né, no percurso aqui. Né? Por exemplo, o que te influenciou ou o que te influencia a ler? Por que a leitura é importante para você? Como eu falava, o que me influenciou a iniciar os estudos para depois chegar a essa etapa da escrita foi justamente por ter uma família não alfabetizada do lado da minha mãe. Morava com minha avó não alfabetizada e minha mãe. E aos 10 anos de idade foi que eu descobri a leitura muito tardia. Então isso me inquietava de uma forma de cegueira e de surdez. Sem, com todo respeito à deficiência. Mas era como se eu fosse vedado os olhos e os ouvidos. Então, eu precisava enxergar o mundo das letras. Eu não tinha voz, eu não tinha vez, nem a oralidade eu utilizava. Eu era a pessoa mais trancada, mais tímida para se comunicar. E eu fui à escola já atrasado. Pela proteção familiar, fizeram com que eu não chegasse às etapas da educação infantil. Então, eu caio no primeiro ano do fundamental, na escola particular, e me jogam depois para o segundo ano no público. Quando eu chego no público, eu me assusto, porque eu não conhecia aquilo tudo. Eles reprovam. Quando eu identifico que eu fui sempre uma pessoa, sempre eu fui essa pessoa de perceber as coisas, fui reprovado a primeira vez e eu disse, não vai mais acontecer isso. Eu preciso ter estratégia de conhecer. Aí a minha avó, dentro das concepções de conhecimento, só de vivência, né? A universidade dela foi a vida, o sonho de escrever, de estudar era dela também, da minha mãe também. Entanto que a minha mãe veio para o Rio de Janeiro, aí eu já sujo de uma parábola. Minha mãe vem para o Rio de Janeiro, volta comigo, e aí ela diz à família primeiro que vem estudar. E ela volta com um bebê. Caraca, todo mundo ficou pé da vida e fala assim, Anderson é o diploma da mãe dele. Ou seja, eu fiquei naquela etapa da vida com a responsabilidade de retribuir. O peso psicológico daquela época ficou para me retribuir da busca do conhecimento para ajudar a minha família em conhecimentos também. Foi ali que eu fui colaborando com sobrinhos, com irmãos, com netos, com sobrinhos netos, né, que agora temos, e também com aquelas idosas da casa que acompanhavam.
porque é o conhecimento que abre espaço para a gente ter direitos, garantia de direitos. Porque se a gente não conhece, somos lesados. Então, é nessa perspectiva que eu fui buscando e todos os dias eu persisto no conhecimento para que eu possa ser melhor em conhecimento e não só guardar. Porque eu não quero conhecimento agregado. Eu quero conhecimento partilhado. Eu sempre digo para mim, não adianta hoje participar dessa live de conhecimento e não mandar para as pessoas. Sim. É uma ideia essa ideia que a gente traz de compartilhar conhecimento é uma questão de reconhecimento de si mesmo, sabe? Porque eu me reconheço, sou uma pessoa, sou um mero mortal, adquirir esse conhecimento para quê? Então eu vou compartilhar, Isso. entende? Se não Eu somos carrego, não adianta ler todos esses livros aqui, não adianta se a gente não for para trazer mais luz à vida de alguém, com uma história, com uma poesia, né? Porque imagina só você ler, eu leio 5 livros por mês durante o ano, eu leio tantos. Ah, mas o quanto você agregou na vida de alguém com essas leituras, entende? Então é uma ideia que às vezes eu trago assim, a gente não só ler, mas a gente produzir também, né? Porque para deixar sua marca, seu rastro, né? Então essa questão que a gente vai escrevendo aqui, a gente vai deixando rastro que outras pessoas vão percorrer e melhorar. porque a leitura ela também ela implica na questão da linguagem. Como você fala, como você aprende. Você fala de acordo com o ambiente que você vive. Isso mesmo. Mas a leitura, ela desconstrói muitas entravas que interferem de você ter na sua linguagem. E aí, as pessoas da sua casa não têm o hábito da leitura e começam a perceber onde você aprendeu isso. O que significa isso? Eu tento ser muito formal, porque isso é meu. Eu adquiro isso, eu busco isso, mas incomoda, você acredita? As pessoas não gostam que o outro seja formal. Claro, tem um ambiente, tem, mas eu sou eu em qualquer lugar. Eu não sou um robô, eu falo para as pessoas, eu não sou um robô. Eu tento ser eu em qualquer lugar, eu falo e eu escrevo da forma que eu vou compreendendo. Ah, errei. Aí o cérebro daqui a pouco faz um pi. Peraí, ali tem um erro, volta lá. Vou lá e corrijo. Ninguém vai ser 100%. Mas é isso, é um treinamento. Um treinamento. Com certeza. Falando disso aí, eu acabei lembrando aqui. Eu falava, eu escrevi no livro, né? Essa questão de mesmo, me, né? Erramos ocular. Aí eu pensei, cara, isso é errado. Comecei a escutar. Não, falar assim é errado. Falar, ei, rama ali, rama acolá. É mesmo, né? Chamar entre milho, chamar de milho. Ei, isso aqui é melhor do que isso ali. Aí eu percebi, quando você vai lendo, você vai percebendo que você não está falando errado. Você vai tendo essa noção linguística. Que isso aqui nada mais é do que uma variação linguística. Porque você não está falando errado. É apenas uma variação linguística, não é errado. Né? Não. Principalmente nesse gênero o qual nós discutimos, que é a literatura, poesia, poemas, a questão é muito voltada para aquele momento e para o estilo que você está produzindo.
Então, se o seu estilo vai ter variações linguísticas, como vícios de linguagens, a pessoa tem que estudar aquele estilo e acompanhar você. Ah, Anderson, ele traz vícios de linguagem nos textos dele. Isso ali é o perfil daquele escritor, ele traz aquilo. Porém, na poesia não vai estar errado. Agora, se formos levar para a linguagem no sentido da ortografia, dentro da gramática, voltando para o formal, aí vai corrigir e vai ser diferenciado, claro, evidentemente. Mas se é dentro daquele estilo, a nossa língua materna já sabe que existe os eixos de linguagem. Já existem vários estilos poéticos que vamos acompanhar no nosso país, que vai ver como está. Ah, ali está diferente. Eu acho que não seria assim, mas a escrita é aqui. É, diante do seu trabalho, assim, você consegue ler quantos livros por mês? Olha, eu já fui de ler mais, mas ultimamente que eu trabalho 24 horas no ar, porque eu trabalho o dia todo, na verdade, mas a gente sempre traz algo para casa. Eu acho que eu tenho procrastinado nesse aqui, que eu estou quase já faz um mês. Esse aqui é o meu pecado. Mas eu gosto de ler por mês, um livro por mês. Mas eu te digo um segredo, eu não sei se é comum a todas as pessoas. Se eu tiver uma raiva, eu pego um livro de 400 e acabo ele no dia. Eu acabo Rapaz, aquele livro até a raiva passar. Aí eu vou vendo o texto e vou vendo as cenas passando e indo embora. Eu tenho uma facilidade de devorar livros assim, com mais quantidade, se eu não olhar o número de final. Nem quero nem ver o final. É igual a contação da série. Se você contou como era, eu já não consigo mais assistir. sem Mas, spoiler. mas a questão dos livros, eu gosto de ler mensalmente. Eu vou voltar a essa rotina. Na minha casa eu tinha em Natal eu tinha muitos livros, e eu conseguia me desbruçar sobre eles. Às vezes eu dormia sobre os livros. Desde a pedagogia, quando eu me formei, eu gostava de ler e deixar já os livros assim ao lado, até adormecer. Mas uma coisa, segredo que eu gosto de terminar mais rápido o livro é grifando. Se eu for assim puramente, sem toda a delicadeza, facilita eu sentir mais o contexto, facilita mais eu conhecer o livro quando eu folheio, quando eu sinto folha por folha, o cheirinho do novo, e quando a letra é maiorzinha, porque agora a idade já chegou, né? Aí aumenta, já cansa. É verdade. Mas Você tem um gênero. real por mês, eu gosto. E vou voltar, sim, esse mês que vem. Esse não, mas o outro. De junho. Você tem um gênero literário assim que você prefere mais, se é romance, ficção? Olha, nós que somos professores, nós adquirimos um hábito de ficar muito voltado na questão mais pedagógica, tal. Mas no decorrer do tempo, eu fui aprendendo que eu precisava ler outros livros literários para poder ter mais conhecimentos e, e poder escrever. Por exemplo, hoje eu estou escrevendo muito com a literatura voltada para poesia, poemas, crônicas. Sou apaixonado em motivação, em romances.
só não gosto de ação. Eu não consigo ver ação, não leio nada sobre ação. Até inicio, mas paro. Questão de ação, ficção, eu acho que é porque eu estou num período que eu estou estudando mais sobre ansiedade, questão emocional, então eu estou evitando coisas mais fortes, assim. Porém, não escapo, porque é importante a gente ler um pouco mais. Gosto de ler hora a hora as jornais que eu encontro por aí, um jornal impresso, ainda descubro no meio do além algum jornal impresso. Aqui no Rio ainda encontro em alguns lugares. Aí eu saio folheando, eu gosto de ver a estrutura do jornal. Porque eu não tive muito contato com o jornal impresso. Então, hoje eu gosto de apreciar aquele jornal, tanto que ele está indo embora, né? A estrutura dele, onde é colocado todas as manchetes, eu gosto de observar e até levar para a sala de aula, para os alunos conhecerem antes que ele desapareça, né? Mas o digital também está muito firme na minha vivência. Hora a hora eu baixo e-books, estou fazendo minha leitura. A questão só que cansa muito a visão, né? O e-book. Uma proposta de meu livro, próximo livro, é em e-book. Vivemos um mundo onde o PDF vai governar tudo. Isso. Muito bom. Você tem algum livro que você indicaria? Oi? Você tem algum livro que você indicaria? Esse livro aqui é muito bom, vale muito a pena, mudou muito em mim. Eu tenho centenas de livros que facilita para muitas pessoas, mas um dos livros que me ajudou muito, que eu não posso deixar ele de lado, foram 2 livros importantes. Um é de Augusto, Jesus é o Mestre, incrível esse. E Nunca Desista dos Seus Sonhos, também de Augusto Cury. Esse era na hora que eu estava sem saber o que eu vou fazer. Eu não sei ainda qual é o meu vestibular. Eu estava naquelas dúvidas. E eu conheci o livro Nunca Desista dos Seus Sonhos. Foi ali que eu comecei a traçar as ideias do meu caminho para a jornada de trabalho. E o outro foi quando eu mais precisei na questão pós-pandemia, nós ficamos afetados emocionalmente. Eu conheci Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Que incrível! É impecável. Eu recomendo ele porque ele é bem pouco, não tem muitas páginas, mas ele é doce para você saborear. Porque ele traz conhecimentos que facilita você se encontrar psicologicamente. Você perceber as funções desse cérebro. Por que ele está adoecido assim? As janelas nessas perspectivas. Ele é incrível. É muito interessante, né, a gente buscar algum escape, né? Como dizia Freud, o mecanismo de fuga, porque hoje a gente vive numa atualidade de saúde mental. Né? A gente está sempre buscando alguma coisa para tentar nos curar de alguma coisa. Um exercício físico, uma leitura, uma música, qualquer coisa, desde que me cure. Né? Então, que a gente busque boas influências, né? Não influências, que também a gente vive no mundo de influências, né? Então, influências que não influencia a nada, apenas a coisas fúteis, né? A gente busca coisas que realmente agreguem valor para a nossa saúde mental, né? Tanto corpo e mente. Né? Então,
Espero que você tenha gostado do bate-papo. Não seja, seja apenas o primeiro, né, de muitos. A gente já tinha conversado bastante sobre literatura. Vamos movimentar mais, que vai vir muita gente ainda E, participar do nosso encontro. É importante porque a gente começa a interagir e dar valor à nossa poesia, a o que a gente faz, a reconhecer o trabalho. Eu quero parabenizar o Ceará, a sua cidade que esteve aí completando mais um ano de trabalho, de vida, muito bom. e também a sua cidade que tem um prêmio, né? Porque você é um fruto das gerações novas, aquele que não está saindo ainda desse lugar, mas está plantando algo e percebendo o belo da coisa aqui dentro da questão do Ceará, especificamente na sua cidade, e, e dizer que é muito importante o trabalho aí na biblioteca que você participa, porque você vai percebendo gente passando por gente e gente que pode tocar nos livros e gente que pode passar sem vê-los. É você que pode, com suas artimanhas, trazer aqueles que estão passando de transparente e dizer, olha aqui esse livro. Aqueles livros que você começa a ler, você pode catalogar, selecionar e, de repente, as pessoas procuram, já sabe direcionadas, né? E a gente não tem visto muito biblioteca. Quando eu vi o seu trabalho na biblioteca, eu me emocionei porque, assim, eu lembro que eu ia para a biblioteca da Câmara Cascudo em Natal, a gente escrevia a tarde inteira à mão, pesquisando lá o livro. Hoje não tem mais isso. A juventude saía da escola, ia lá pesquisar à mão e você tinha que marcar a entrada de tal hora a tal hora. Então a correria para terminar antes do tempo, porque senão a mulher ia fechar o livro e só no outro dia. Aí era tão precioso isso. Eu sinto a falta das bibliotecas nas escolas. É lamentável chegar nas escolas, não tem, ou se tem, tem um mutuado de livros acumulando no espaço, cheio de poeira. Outro dia eu fui fazer uma palestra e eu visitei uma escola e era livros por livros assim. Eu falei, esses livros podem ficar assim? Eles têm vida própria. Eu falo muito para os meus alunos, não pisa, não derruba, não danifica, eles têm vida própria. Por quê, professor? Quando você abre eles, você vai descobrir histórias, você vai descobrir sentimentos, você vai se encontrar com algo ou alguém. Então, eu vou encerrar agora, vou encerrar com o meu poema. Claro, pode ler. Então, esse poema, ele veio nesse ano. Esse ano eu já lancei 3 poemas. E esse é Lá Vai o Barco. Esse foi pela Planeta Azul. Planeta Azul maravilhosa. Eu super indico a quem desejar participar. Lá vai o barco. Lá vai o barco da vida. O barco que surgiu no mar. Nesse mar escuro, barulhento. Ao som das ondas, eu olho para o mar e tento avistar o belo barco ao entardecer do dia. Mas, de repente, o perco de vista sobre as diferentes camadas e ondas barulhentas.
Parece que ele cada vez mais se distanciou de mim. Eu fico a procurar, como se fosse um marujo no alto mar. Aonde está o barco? O barco da vida? O barco que eu tanto esperei passar. Se é que aqui passou. Então resolvi caminhar pela orla do amor. Eu senti nos meus pés o chão do sal da terra, como se eu estivesse esmagando as conchas do mar com os meus próprios pés. Mas afinal, o que eu estava fazendo ali ao entardecer? Estava sentindo o pôr do sol, vivenciando o fenômeno da vida chamado natureza. Esse poema, ele é incrível porque eu escrevi ele no mesmo local que eu sonhei antes de vir nessa cidade. Eu fiz o cenário do meu sonho antes de vir morar na cidade. Eu vi esses barcos, tudo no meu sonho. E eu perguntava no meu sonho, onde que é isso? Nunca vi. Quando eu pisei nessa cidade, e eu falei para minha família assim, eu já vim aqui. Como, Anderson? Tu tá vendo a primeira vez. Eu sonhei com esse cenário aqui. Aí depois eu proporciono esse momento de escrever no mesmo local e depois que caiu a ficha ali. Tudo tem um propósito. Tudo, onde você estiver, você veio para uma missão. Veio fazer algo para alguém e para você. Com certeza. Muito obrigado, Igor, pela oportunidade de aprender contigo. Eu falo muito, hein? Professor não deixa falar. Normal. Bom, pessoal, e conversamos um pouco com o Anderson, né? Ainda ficou muitas coisas para a gente conversar, que a gente pode pensar em outro dia, para a gente fazer uma próxima live, uma próxima leitura, né? Eu espero que alguns de vocês tenham pegado alguma coisa, algum conhecimento que a gente passou, alguma dica sobre a escrita, dicas de livros, né? Anderson, eu quero lhe agradecer de fato pelo seu tempo, né? Pela competência e conhecimento que você tem, né? A experiência como professor, como poeta, né? Como um artista completo, né? O professor é um artista completo, não é só professor. Você continue nessa peregrinação da escrita, você descubra mais ainda sobre a sua escrita, você descubra, né? A gente continue nesse bate-papo, a gente possa escolher um outro livro, foi Vinícius de Moraes, a gente vamos conversar depois, a gente escolher outro livro, e traga um novo diálogo, e quem sabe a gente possa trazer mais pessoas, né? Isso aqui, a poesia conectando. E a gente usou hoje Vinícius de Moraes, um carioca e um cearense. Então, vamos... Igual carioca. Eu quero só fazer as considerações finais. Quando a gente está iniciando o trabalho de produção escrita, é importante ter mentores que possam nos ajudar. Eu tenho 2 grandes mestres importantes que sempre, quando eu vou elaborar uma obra, eu mando para eles, eu falo, olha, eu estou desejando fazer isso, como eu devo alinhar, como é o que vocês acharam, qual o estilo que eu fiz. Hoje eu escrevi, mas eu quero saber esse estilo. Então, é importante se pegarem alguém que tenha mais conhecimento sobre algo, para nos fortalecer, para que a gente consiga as oportunidades de lançar as obras. É importante conhecer editoras
editoras que realmente entregam o material, que você possa pagar e devolver o material, né? Fazer a devolutiva se não conseguir. Eu estou com um colega que ele lançou um livro, pagou tudo e não entregaram as obras. Então, tem que ter esse cuidado para não acontecer isso. Que tem muita gente má para acabar só lesando as pessoas. Mas nessa área da literatura é muita coisa linda. A gente só tem que ir se preparando. Eu só sei que eu estou brincando com a literatura. Eu estou amando brincar com ela. Só. Se um dia eu me tornar o escritor, é porque eu brinquei muitas vezes com as letras. Obrigado. Muito bom, viu? Então, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. E Anderson, até o próximo episódio. Obrigado, viu? Tchau.